aí essa mudança é como a gente está no rio com correnteza. Se a gente quiser nadar contra, não vai ter jeito, nós seremos empurrados. Cabe à escola prestar, então, a melhor informação, a informação mais completa para essa criança, para que ele possa, no futuro, desempenhar com excelência essa relação com a inteligência artificial. Não existe mais aquela coisa de ter uma profissão consolidada. Inclusive, hoje nós recomendamos muito ao professor use a inteligência artificial, você não pode fugir dela. Talvez o grande papel da escola não seja mais trabalhar da forma tão cartesiana como ela estava trabalhando. Eu acho que as crianças hoje perderam o hábito, por exemplo, de forrar a cama, de arrumar o guarda-roupa, de fazer a organização mental do ambiente dela. Nunca houve um momento mais incrível para criar algo totalmente novo na história da humanidade. Sim. Olá, nós estamos mais uma vez com o Educalizando, que é o podcast do Colégio Casa Forte. E hoje nós temos um tema bem especial. Nós vamos falar sobre inteligência artificial e educação. Uma vez que está atacando, que está investindo, aliás, procurando investir numa situação em que a educação em si não precisa simplesmente da tecnologia, ela precisa se aliar à tecnologia, porque a partir daí, então, é que nós poderemos usá-la de maneira bem legal. E, para isso, nós estamos aqui com o professor, doutor, eu não sei o que é que ele é, Júlio Borba, né, que, inclusive, ele é conselheiro, né, do Conselho Estadual de Educação, e ele vai se apresentar. Eu acho mais interessante quando o convidado se apresenta. Pode ser, Júlio? Pode sim. Primeiramente, muito obrigado, Betânia, muito obrigado, Estélio. Eu acho que é muito bom participar sempre de temas, né, principalmente temas ligados à educação, e quando a gente tem esse olhar para o futuro da educação. Tá? Então, você já falou, né, Júlio Borba? Me sinto bem à vontade de falar desse tema, porque estamos todos aprendendo, não é, sobre essa questão de IA, sobre a questão das profissões, sobre tudo e todas essas mudanças que vêm por aí, não é? Eu sou, não é, pai de 4 crianças, né, de 4 adolescentes agora, não é, estudantes lá do Colégio Casa Forte, marido de Dani, e estou, né, no Conselho Estadual de Educação. Então nós temos lá um mandato, são 16 pessoas, onde a gente atua em cima principalmente da parte de legislação, de autorizações do Estado de Pernambuco. Tá? Também estou como presidente do Líder Educação, que é um grupo de líderes empresariais do setor educacional, onde nos conhecemos, tivemos o prazer de nos conhecer. E além de fazer várias coisas, né? Tem uma empresa que nós promovemos a educação por meio de eventos educacionais, principalmente para diretores de empresas, de escolas, de faculdades, onde a gente fala sobre toda essa transformação, sobre tudo isso que vem aí do futuro. E aí lá estão realmente os grandes especialistas nos temas para discutir tudo isso com a gente. Sempre são temas onde nós colocamos o papel principal, não é? O estudante, o aprendiz, aquela questão da aprendizagem como papel principal da educação. Então, eu acredito muito nisso, acredito muito que nós estamos passando por um momento de grande transformação, né, não só na educação, mas em toda a sociedade. E aí estou aqui fazendo um pouco pela educação. Eu acho que eu sou essa pessoa que realmente gosta de fazer pela educação, mas de forma mais pragmática, de forma real, para a gente atingir os objetivos reais. Gente, Júlio é multi, é hiper, é inter, coloca prefixo nisso aí que funciona. E também temos, para debater um pouco sobre esse tema, o professor Estélio Mendes, né, nosso supervisor geral no Colégio Casa Forte, que também tem uma curiosidade muito grande em relação ao tema inteligência artificial versus educação. Estélio, seja bem-vindo. Muito obrigado, professora. Júlio, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. E é um tema que realmente nos chama a atenção, porque nós vivemos no Casa Forte eras. Nós temos a criança, que dentro de 15 anos começará a se preocupar com que posição ocupará no mundo do trabalho, mas nós temos ao mesmo tempo os nossos jovens de ensino médio, que eles estão nesse momento na busca do Enem, do SSA, do acesso à universidade, e portanto, muito mais proximamente eles estarão envolvidos com esse mundo, com esse desafio do mundo do trabalho. E acho que nunca na história da humanidade, Júlio, nós tivemos uma rapidez tão grande, né, de
de discussão em torno dessas mudanças. São mudanças que acontecem num espaço de tempo muito curto, com uma importância que é fundamental. Eu costumo dizer que nós que todos estamos aqui nesse estúdio somos nômades digitais e nômades de IA. Então nós conseguimos hoje dizer, eu muitas vezes digo em sala de aula para os meninos, sabia que existia um mundo sem internet e tal. O nosso jovem, ele é um nativo digital, mas nós vimos agora algo muito curioso acontecendo. Os nossos alunos adolescentes e nossos alunos jovens, eles são nômades de IA. Então eles vão poder, dentro de 5 anos, 10 anos, dizer como era o mundo sem o ChatGPT. Ao mesmo tempo em que as nossas crianças, elas não só são nativas digitais, como elas também são nativas de IA. Então, dentro de 4, 5 anos, né, essa criança entrando ali na adolescência, na pré-adolescência, ela vai dizer, mas existiu um mundo sem o ChatGPT, existiu um mundo sem inteligência artificial, existiu e nós vivemos. Então, você vê que eu estou falando de 2 grandes transformações que a humanidade vive no espaço de tempo de 10, 15 anos. Né? Isso é muito enfático e acho que isso tem chamado muita atenção. Eu tenho certeza que todos nós vivemos aqui a nossa adolescência na expectativa de que mais o mundo vai ter um carro voador. É claro que o mundo não vai ter um carro voador, isso nunca vai acontecer. E hoje o carro voador ele já faz parte, ele já é realidade, ele já está em operação e dentro, ele vai ser comercial, talvez em menos de 5 anos ele já se torne comercial. Então, acho que é essa velocidade que tem assustado a nós como educadores pela expectativa da formação dessas crianças, desses jovens, mas também, obviamente, uma ansiedade muito grande por parte deles, porque é algo muito novo para que eles possam lidar. Nós nos lembramos, e vocês se lembram, né, do fax, do retroprojetor, né, que naquela época era tecnologia pura. Né? Eu comprei o meu para poder levar para a sala de aula, né? Para poder fazer algo diferente, né? Para sair daquele espaçozinho de somente falando. Mas, Júlio, vê só, no século XX, né? Durante todo o século XX, se nós formos observar, né? E eu vi isso bem de perto enquanto eu elaborava os vestibulares da Federal e da Rural, que os cursos mais procurados, as profissões mais procuradas eram medicina, engenharia e direito. Né? Eram 3 profissões que tinham que estar no topo de, por exemplo, muitas vezes os pais insistirem para que os filhos cursassem direito, medicina ou engenharia, porque o futuro estaria garantido em termos de remuneração. Tá? E agora? Nós estamos vendo que a preocupação com a inteligência artificial ela está tão crescente que está, em termos de curso, né, em termos de até especialização, ela está superando a procura por medicina, por direito e por engenharia. O que é que você me diz disso daqui a uns 5, 10 anos? É engraçado, Betânia, 5, 10 anos está distante para alguns, não é? Mas já vai acontecer amanhã. Tá? Eu acho que a inteligência artificial, né, ela entra em todas as profissões e está, de fato, revolucionando mudanças. E aí essa mudança é como a gente está no rio com correnteza. Né? Se a gente quiser nadar contra, não vai ter jeito, nós seremos empurrados. Logicamente, seremos empurrados de uma forma mais lenta. Né? Enquanto algumas profissões elas mergulharam e estão seguindo esse trânsito, né? Esse fluxo dessa correnteza, outras ainda estão engatinhando e procurando achar alternativas de blindar, de se blindar, achar alternativas de vencer, não é? essa batalha. Mas eu acredito que, assim, diferente de outras tecnologias que vieram, né, a inteligência artificial, do modo que veio agora, porque nós sabemos que isso já é uma pesquisa de mais de 50 anos, mas da forma que ela veio agora, generativa, e que se apresenta a partir desse ano, né, a quântica, então, como o Stélio falou, se as crianças nascem, não é, nasceram na inteligência artificial, elas nasceram na idade da pedra, não é? E a partir de agora a gente sabe que vai ser algo que a gente não tem noção, nem os pesquisadores da própria inteligência artificial têm noção do que é a inteligência artificial quântica. Então não tem como lutar. Essas profissões mais tradicionais, obviamente, elas sempre procuraram se resguardar.
né? E da mesma forma que o processo educacional de formação, né, dessas profissões sempre teve muito glamour envolvido, né? Eu lembro que as próprias instituições de ensino tratavam os professores, os docentes desses cursos de forma diferente. E aí chega a tecnologia arrebatando, vindo para cima, não não tão silenciosa agora, mas eu acho que no começo muito silenciosa, trabalhando muito bastidores, e agora ela invade o campo de todas as profissões. Então, assim, impossível hoje formar um profissional sem uma base tecnológica. E ao mesmo tempo, nós sabemos que o processo de aprendizagem precisa tanto, né, da parte analógica, da escrita, da leitura, de tudo isso. Então, assim, eu acredito que essas profissões, elas não se acabam, não é? São profissões muito sólidas. Nem podem, né? Não podem se acabar, porque elas são estruturantes de muitas outras profissões, mas, lógico, a forma como nós vemos a medicina hoje, por exemplo, uma cirurgia, um exame diagnóstico ou uma consulta, ela muda, ela vem mudando ao longo do tempo e agora ela tem uma mudança muito mais profunda. Da mesma forma, a construção de uma obra, não é? Hoje a gente consegue prever a obra que vai ser feita. E limpa, uma obra limpa, né? Bem trabalhada, bem estruturada. E tudo isso, né? Então, assim, são mudanças profundas, né? Na área do direito, a gente sabe também que a IA já vem atuando há algum tempo, não é? A inteligência artificial já vem atuando há algum tempo, os grandes escritórios, inclusive, enxugando seu quadro de funcionários. Então, algumas profissões, elas veem isso de uma forma muito negativa. Nós vamos perder emprego, não é? Nós vamos perder postos de trabalho, mas o que na verdade vai acontecer é um aumento da forma de trabalhar, não é? O formato do trabalho. Então a gente está saindo de uma era de empregabilidade para uma era do trabalho. E aí nessa era do trabalho, diversas outras milhares de profissões serão criadas, da mesma forma que a gente não consegue mais quantificar o número de informações que circulam no mundo, a gente também vai chegar um momento que a gente vai se perder no número de profissões, né? Então não existe mais aquela coisa de ter uma profissão consolidada. Os próprios jovens, a gente sabe que no futuro vão passar por várias carreiras, não mais profissões, mas várias formas de trabalhar diferentes. E a minha preocupação nesse ponto, desculpe interromper, é que muitos dos nossos jovens, até os pré-adolescentes e adolescentes, né, eles não estão muito atentos a essas mudanças que virão por aí, né? Tanto é que, na minha visão, como profissional de educação há 50 mil anos, né, como professora, inclusive, né, eu nunca deixei a sala de aula praticamente. Então, o que fazer? Como fazer, Estélio, por exemplo, para que esse grupo, né, que está vindo agora e que vai assumir determinadas profissões no futuro, a educação dessas crianças, a formação dessas crianças, que hoje em dia não tem qualquer tipo de restrição, fazem o que querem, né? Hoje em dia não tem frustração, porque tudo chega na hora, né? E lá na frente, como é que vai ser? A educação integral, a formação integral seria uma estratégia, Estélio? Com certeza, professora. Existem hoje estudos que já demonstram que determinadas sociedades elas voltaram a valorizar o ensino da filosofia, o ensino da agricultura, noções básicas de agricultura, porque a grande revolução que a humanidade vai passar é o diálogo que ela precisa fazer entre todo esse cabedal de informação que a gente tem, todo esse potencial que o mundo digital tem, em diálogo com o pensamento humano, em diálogo com a criatividade. Inclusive se diz, né, que os dois grandes pressupostos de relação da humanidade com a inteligência artificial, o grande diferencial que talvez a gente nunca vá deixar de ter com relação à inteligência artificial é ética e criatividade. E só se obtém essas duas condições, essas duas eu vou até chamar de qualidades, a partir do conhecimento. E cabe à escola prestar, então, a melhor informação, a informação mais completa para essa criança, para esse jovem, para que ele possa, no futuro, desempenhar com excelência essa relação com a inteligência artificial. Então, hoje qualquer um de nós, qualquer criança hoje com o celular na mão, ela consegue editar um vídeo, põe a voz de Júlio com a imagem de Júlio, um vídeo que Júlio dizendo o oposto do que ele disse. Queria à vontade. Isso não é mais, isso sempre foi possível de uma maneira ou de outra, com a internet, os estúdios fazem isso muito bem, hoje em dia você faz com um programa. Então, a grande preocupação é como é que nós vamos manejar
como é que nós, enquanto família, nós, enquanto escola, vamos manejar essa relação para que a gente não caia no lugar muito fácil, né, no risco de uma perda completa da ética das relações que a gente vai ter. E aí eu acredito muito, por isso que na escola a gente valoriza muito indicativos como a tabuada, a leitura, a produção de texto, o diálogo, o debate. Então, morreu aquela escola. Faça uma pesquisa em casa e traga amanhã sobre... Não vai ter a pesquisa. Ele faz a pesquisa, inclusive, quando ele, no carro. Ele entra no carro e faz a pesquisa enquanto ele chega para almoçar. Mas se você traz ao aluno a expectativa de qual a sua opinião sobre, e você entendeu sobre. Inclusive, hoje nós recomendamos muito ao professor use a inteligência artificial, você não pode fugir dela. Então, indique ao aluno, pesquise em casa, use o ChatGPT à vontade, faça as perguntas que deve e traga as conclusões que você chegou a partir do que ele lhe forneceu de informação, ou seja, qual conhecimento você obteve a partir disso aí, para você poder emitir a sua opinião. Acho que o grande desafio da escola é entender que nós não estamos em guerra contra, e nunca tivemos em guerra contra a internet, contra o computador, e agora contra a inteligência artificial. Nós precisamos tê-los como aliado. Agora, não pode ser um aliado que prejudique. Ele precisa ajudar no processo de educação da criança. Esse é um desafio grande. E aí, Júlio, completa? Isso é muito interessante o que o Estélio falou, não é? Eu acho que está havendo muita mudança de paradigma, né? E a própria escola, né? Talvez o grande papel da escola não seja mais trabalhar da forma tão cartesiana como ela estava trabalhando. Nós entendemos que antes era muito fácil, nós tínhamos uma linha de chegada. Então, por exemplo, a escola do ensino fundamental entrega para o ensino médio. O ensino médio entrega para a faculdade. Faculdade entrega para o mercado. E a gente sabe que essa linha de chegada não existe mais, não é? Nem na faculdade, nem na escola. Então, assim, nós perdemos essa forma de pensar tão cartesiana, né? Os testes todos feitos em assinalar itens, não é? O aluno começou a não ter mais essa produção que o Estélio falou. E talvez o grande papel da escola se transforme para rehumanizar a humanidade. E aí, ou seja, trazer características humanas como sendo o papel fundamental para estar num mundo onde a tecnologia pode ser sua aliada, principalmente se tiver todas essas bases, não é, que foram faladas por Estélio. Então, a base humana, então, o nosso potencial, tudo isso que nós temos a entregar como seres humanos, isso sim precisa ser potencializado. Mas só que nós nos tornamos muito mecanizados, não é? Talvez estávamos criando profissionais, mas muito profissionais como, entre aspas, computadores. Aquele profissional que só sabia fazer aquela profissão e não enxergava mais nada além daquilo. E aí nós temos um mundo que tem milhões de oportunidades de várias formas, principalmente para quem é mais humano. Né? Hoje nós sabemos que a grande característica das demissão, o Brasil hoje demite 55% dos jovens em menos de 3 meses. Não é? Jovens que não simpatizam com aquela característica da empresa e vão embora. E não aceitam hierarquia, talvez porque nem busquem hierarquia, né? Nós vivemos num mundo e estamos entregando o mundo doente, um mundo onde a doença mental, não é, tem um patamar altíssimo. E nós sabemos disso. Muitas vezes até questionam, né? Essa próxima geração ela tem um QI abaixo da geração anterior. E aí, para que serviu tanto QI, não é? Onde a gente nos transformamos em muitos doentes, né? Onde o número de doenças mentais, de depressão, de todas as taxas que a gente vê de coisas maléficas, só vem aumentando. Então, talvez a gente busque muito mais esse processo de rehumanizar. E quando a gente fala de rehumanizar, é acabar com esse mecanicismo, não é? Com essas entregas mecânicas, mas com essas entregas mais humanas. Qual a sua opinião, não é? Qual o seu jeito de enxergar isso? Inclusive, são perguntas que às vezes não tem nem o certo nem o errado, tem a opinião da pessoa, isso. Onde a gente precisa respeitar muito mais isso. Contanto que tenha lógica, que tenha sentido, né? Perfeito. Que o encaminhamento seja legal. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu vou dar a vocês um exemplo. Eu prometi a mim que eu nunca mais daria aula de redação, de produção textual. Essas promessas não se fazem. Eu prometi, e às vezes, não é? A gente acaba dizendo bobagem, né? Por quê? Porque com toda essa evolução, tá? Qualquer tema que eu colocar para o aluno, é possível que ele coloque lá, né? As perguntinhas especiais daquilo que, vamos supor, uma redação do Enem ou uma redação do SSA, né? Vai solicitar e me entrega para corrigir. Eu não vou me submeter a corrigir
o que vem da inteligência artificial, não é? Então, por que é que nós, no Casa Forte, mantemos até o segundo ano do ensino médio? No segundo já entram algumas questões de múltipla escolha, mas até o primeiro ano completo são questões para falar, para comentar. Isso. Se nós colocarmos uma, vamos supor, ou duas, de múltipla escolha, ele tem que justificar a resposta. Porque eu entendo, sabe, Júlio e Estélio, que só a partir da, digamos, eu vou usar uma expressão mais simples, da mexida, né, com o raciocínio dessa turminha, é que eles vão conseguir formar justamente a própria opinião, né? Eu fico assim meio chateada quando alguém diz, vai explicar a redação e diz, qual a tese? Desenvolva a tese. Por que não diz, dê sua opinião? Que é muito mais simples. Aí o aluno fica, meu Deus, tese, é tese de mestrado, doutorado, o que é que vai ser aí? Não é? Então, na verdade, um tema a ser desenvolvido, né, ele precisa justamente dessa estruturação mental. E eu, como professora de português, não posso deixar de dizer que a gramática está a serviço da produção textual. E hoje em dia se diz, não, a gramática não existe mais. Não existe como, não é? Então, eu já peguei, lógico, algumas falhas, né, quando eu comecei a experimentar, né, o GPT, eu peguei algumas falhas horríveis, né, de concordância, de grafia, de tudo mais, né? Tá vendo? Ela consegue corrigir até o chat GPT. Sério? Quando eu vejo alguma coisa, aí parece que fica piscando assim, sabe? Pelo hábito, né? Pelo tempo que eu observo a correção de redação. Então, veja, essas criaturas, essas crianças, esses jovens, esses, sei lá, esses até nós mesmos, né? Os adultos, quando não leem, né? Por exemplo, você hoje em dia não escuta alguém dizer que uma turma do 8º ano, do 9º, né, vai ler um clássico da literatura brasileira. Não, difícil. Não se escuta mais isso, não é? Você, quando manda ler alguma coisa, ou quando solicita ler alguma coisa, são uns livrinhos assim que eles leem no final de semana, e é tão simples a linguagem, né, que sinceramente, eu fico morrendo de pena. Porque, por exemplo, se você quer encontrar a língua portuguesa bem escrita e que conversa com você, vai buscar Machado de Assis? Né? Não tem outro melhor, não tem uma estrutura linguística gramatical mais elegante, mais bonita, ninguém supera Machado de Assis. Né? Então, nós poderíamos fazer uma campanha assim, não sei como, né, para que essas pessoas voltem a ler. É importante que, com a leitura, né, e não é um tipo, não é somente clássicos, tá? Não estou dizendo só clássicos, mas é preciso ler os clássicos da literatura brasileira e, logicamente, algumas indicações da literatura universal, porque é a partir daí que nós temos como elaborar o nosso próprio pensamento. Estélio, fala aí sobre essa questão da leitura, que você é muito engajado nisso aí. Professora, veja que curiosidade, eu estava pensando nisso agora. Até 2009, 2010, no Brasil, nós vivíamos a realidade dos vestibulares, feitos pelas universidades. Né? E aí o Enem veio para generalizar isso aí, né? A chamada prova nacional. E havia uma curiosidade à época dos vestibulares, vou falar especificamente da sua área, em que, quando chegava próximo ao vestibular, qual era o grande mistério, a grande discussão do aluno? Qual o tema, o famoso tema da redação, e principalmente que gênero a redação vai trazer. Então, durante o ano letivo, aliás, durante todo o ensino médio, os professores estavam lá trabalhando diversos gêneros, porque havia a possibilidade de a universidade pedir, escreva uma carta ao presidente da República falando sobre a condição da criança, etc. Então, os alunos viviam essa expectativa. Eu preciso dominar os gêneros e, ao ouvir o tema, eu preciso ter um conhecimento geral, preciso ter repertório para que eu possa discorrer sobre esse tema. O Enem rompe com isso e traz uma coisa curiosa, né? O gênero do Enem é o mesmo, é dissertação, então já quero adiantar que o Enem 2025 vai ser
uma dissertação, isso todo mundo sabe. E o mais curioso, a prova do Enem sempre trouxe desde a primeira, de 3 a 4 textos, que eles chamam de textos motivadores, que tratam sobre o tema que ele pede. Então, o tema do Enem esse ano vai ser qual a condição da criança e que vive em situação de rua no Brasil. Ele traz esses 3 ou 4 temas, um deles é inclusive um gráfico que traz números sobre isso, vem geralmente uma lei, geralmente uma reportagem a respeito. Então, imagina que um aluno ele não tenha tido nenhum tipo de leitura acerca desse tema, com aqueles textos motivadores, ele consegue desenvolver a própria redação dele. E isso se tornou mais fácil? Depende. Porque a grande discussão disso aí é qual a capacidade de interpretação que o aluno tem daquilo que ele está lendo para que ele possa desenvolver aquele tema. E aí entra diretamente a pergunta que você me faz sobre a leitura. Existe um estudo fabuloso no Brasil, que é o chamado Retratos da Leitura no Brasil, que é realizado pelo Instituto ProLivro, e eles atualizam sempre uma pesquisa muito bem feita em nível nacional sobre como anda a leitura do brasileiro. Pela primeira vez, o estudo que saiu esse ano, ele trouxe a realidade de que existe um percentual maior de população brasileira que se declarou leitora do que a não leitora. Curioso é que a pergunta para dizer se o entrevistado é leitor é: nos últimos 4 meses você leu um livro ou parte dele? Se a pessoa disser eu li parte de um livro, ele é leitor. Imagina o tamanho disso, né? E pela primeira vez no Brasil, 53% declarou que não tinha lido parte de um livro nos últimos 4 meses. Isso representa 6.700.000 leitores a menos no Brasil de 2019, dia desse, 2019 para cá. Então nós vivemos, na realidade, uma grande crise de leitura no país, porque o motivo principal, com certeza, são as redes sociais, é o atrativo das redes sociais. Então, na verdade, as pessoas muito envolvidas, né, com o Brasil é um dos países maior consumidores de rede social do mundo. As pessoas só leem fragmentos. E aí nós temos a informação pelo fragmento e o risco da informação equivocada, né? Que qualquer um de nós publica o que quiser, consequentemente qualquer um de nós lê o que está lá, e o risco de ter uma informação que seja equivocada. Então isso desperta uma curiosidade muito grande. Qual o papel nosso enquanto educadores e qual o papel da sociedade brasileira de maneira geral? E quando eu falo sociedade, são os governos, são as empresas, são as instituições de maneira geral, de fazer com que o brasileiro volte a ler, volte a ter um interesse maior pela leitura. Se nós não lemos nem as leituras contemporâneas, que tem coisas geniais sendo feitas, quiçá as leituras clássicas, que são ainda de maior importância. Então isso dialoga diretamente com esse novo mundo que a gente fala do trabalho, porque se você tem um mundo que é digitalizado, um mundo que está totalmente relacionado, né, com a internet, está totalmente relacionado com essa nova realidade da inteligência artificial, se você não tem um profissional que ele tem a capacidade interpretativa, a capacidade dialógica, a capacidade de repertório, de discutir com com esse grande mundo que é a internet, ele vai se perder. Porque a informação básica, a informação geral, ela já existe, ela está lá, ela está guardada. Então, muitas e muitas coisas que nós desenvolvíamos até muito pouco tempo, hoje em dia não é mais necessário, porque ela já vem pronta. A capacidade maior do profissional hoje é interpretar isso aí e pôr em prática e transformar isso em benefício para a realidade da sociedade. Então, só vai ser a partir da leitura que nós vamos conseguir que as gerações futuras elas possam estar inseridas no mundo em que ele é totalmente digitalizado. E a leitura, para a formação dessa turma toda, a leitura também se transformar em capacidade de produzir textos lógicos, né? Efetivar um trabalho em que o que eu escrevo seja bem compreendido, porque às vezes eu pego, vamos supor, a correção, eu digo assim sempre, responda entre 3 e 5 linhas, responda entre 5 e 7 linhas com 2 parágrafos, para ver se eles organizam essas ideias. Mas é muito complicado fazer isso, a não ser, e a gente nota isso positivamente, que eu venha desde o início, desde o Fundamental 1, né? O 2º ano, o 3º por aí, eu trabalhe bem a questão do estímulo à leitura, a interpretação, tá? Inclusive a interpretação do mundo no entorno, para criar uma tendência à análise crítica no futuro, né? E produção textual, inclusive em todas as disciplinas.
Júlio, você tem 4 filhos em idades diferentes. Como é que você os vê nesse momento, né, em que a inteligência artificial está invadindo determinados espaços, e como é que eles se veem? Dá para dizer alguma coisa sobre isso? Vamos lá, né? É interessante, Betânia. Há uns 3, 4 anos, eles me pediram de presente de Natal livros físicos, livros de papel, livro, né, Estélio, o livro que a gente abre e folheia, né? E é muito importante, não é, criar esse hábito familiar, não é? Hoje nós temos, logicamente, nas famílias um hábito, como o próprio Estélio falou, não é, muito baixo da leitura. Então, nós damos pouco exemplo. Por exemplo, quando a gente tira um celular da sala de aula e em casa a gente percebe que os pais usam mais celular do que os filhos, muitas vezes, não é? Porque estão usando o dia todo. E não dão o exemplo, não é? A gente sabe que a importância do aprender, não é, vem muito desse exemplo. A leitura é fator essencial, né? Eu enxergo meus filhos, hoje eles leem menos, sim, do que liam na época que a gente conseguia conduzir, antes da adolescência, não é? Que a gente conseguia conduzir melhor. E hoje, sim, tem um hábito muito mais digital. Só que esse é um hábito que vem assolando o mundo, né? Nós fizemos uma pesquisa, estávamos fazendo um webinar lá com 200 e poucos professores e perguntamos a eles quanto tempo eles tinham estudado, né? No último mês, quem aqui estudou algo sobre sua matéria? Quase 100% da totalidade disse que sim, né? Mas no final, 5% somente tinha estudado, 95% tinha visto matérias daqueles flashes de rede social e acreditavam que aquilo ali servia porque era a base técnica da sua disciplina, enquanto que aquilo ali não é estudar. A gente sabe que essas coisas que vêm dali da internet, principalmente não é dessa parte mais rápida, desses flashes de notícia, a gente sabe que aquilo ali é muito superficial. E aí você não pode colocar um professor acreditando que está estudando simplesmente por estar vendo aquilo. Então, é muito difícil quando a gente, logicamente, convive num país, não é, que as pessoas estão lendo cada vez menos, que os professores não têm o hábito também da leitura, não é, que eles desde a sua formação não têm esse preparo, não têm o preparo, inclusive, para entender a importância, não é, da leitura, não é, muitas vezes não sabem o que é aprender, como é o circuito neurológico da aprendizagem, não é? Esse input que a leitura faz, o output que a escrita faz, não é? Ou seja, que temos entrada, temos saída, e que tudo isso é estímulo voltado para a memorização. Então, assim, é muito difícil a gente estar num país onde a própria formação do professor não estimula isso. Então, quem deveria dar o exemplo? Família, professor. Isso. Né? E esses daí talvez sejam quem menos está lendo hoje, né, aqui no nosso país. Às vezes até, quando você lê bastante, se sente assim um patinho feio, num ambiente em que ninguém pega em um livro. Né? Como eu já falei, só fragmentos via internet. Isso não existe. Vê só, o que é importante então? Veja, eu sei que essa turminha de 5, 6, 7, 8 anos, né, vai vir por aí e a inteligência artificial vai estar muito mais, né, eles estão com 4, 5 hoje, daqui a 5, né, então eles já estão num outro mundo, tá? Então, por que não aproveitar e formar integralmente essas crianças, conforme a gente já falou, mas, ao mesmo tempo, criar, através do hábito de leitura, a condição, né, de formular ideias lógicas. E a matemática, por exemplo, para mim, a matemática, eu sou, digamos assim, meio ruim, porque eu não fiz matemática, não é a minha especialidade. Mas eu entendo que a matemática está em tudo. Não é? Então, por exemplo, matemática, eu corrijo as provas, né? E 10 questões, eu coloco 10 questões, cada uma com 8, 10 itens, né? Para poder abranger a matéria inteira. E no final, de trás para frente, eu vou contando os pontos do aluno, né? Então, quando eu chego em sala, que vou entregar as provas, eu digo, olha, a primeira coisa a fazer é ver se eu contei certo, porque eu faço de cabeça. Você acredita que tem alunos que colocam 0,5, 0,7, 1,2, faz a filinha, tá? Dos pontinhos que receberam em cada questão e vão somar.
Quer dizer, falta essa habilidade, né? Falta essa capacidade. E, na minha opinião, eu já falei disso outras vezes, a tabuada, Estélio. Por que é que proíbem, dizem que é arcaico, que é tradicionalista, estudar matemática? Com a tabuada dentro do processo como uma obrigação, né? Como é que eu vou conseguir fazer os cálculos mentalmente se eu não tenho isso aí, pelo menos, bem encaminhado? Uma outra coisa também que eu acho interessante é que matemática são números. Não, tem que ler a teoria. Tem que ler teoria. E quando você lê a teoria, é interpretação de texto. Eu fico doente, e vocês que estão escutando também devem ficar doentes, né? Quando alguém diz que, por exemplo, não vale a pena, tá? Não vale a pena ler isso aqui agora, né? Não vale a pena ler a teoria, tá? Porque ali é somente cálculo. Não existe. A preguicite entra de forma que o aluno, se não estimulado, ele vai deixando para trás. Como é que isso pode acontecer? Então, por exemplo, a gente pede muito lá no Casa Forte para que haja uma parceria muito forte com os pais. Especialmente no Fundamental 1, nas séries iniciais do Fundamental, né? Do 2º ao 5º, que eles tenham um cantinho para estudar. Porque tem crianças que estudam um pedacinho na mesa da sala, aí vai um pedacinho, estuda lá dentro, na cozinha, sei lá onde, né? Vai para o terraço e senta lá e estuda alguma coisa, deitado de pernas para o ar, o livro assim para cima, né? E às vezes o livro vai caindo e dorme. Não é verdade? Então, veja, uma biblioteca pessoal para a criança começar a fazer o seu trabalhozinho, né, de ir armazenando os livros, até mesmo para quando tiver com 10, 15 anos, ele ter uma noção de como foi evoluindo o processo de leitura. O que podemos fazer para que isso seja estimulado? Eu daria alguns passinhos atrás. Vamos lá. Eu acho que as crianças hoje perderam o hábito, por exemplo, de forrar a cama, de arrumar o guarda-roupa, de fazer a organização mental do ambiente dela, não é? É interessante. E aí algumas pessoas fazem, mas para que serve isso? Não é? Para organizar, não é? O senso de organização. É interessante. Você falou de matemática. Também nunca fui muito chegado à matemática, não é? E tanto é que eu caí nessa de comportamento humano, neurociências, tudo isso. Mas uma vez eu tive um professor que ele contava a história da matemática. E aquilo me encantou, Betânia. O porquê foi criada aquela fórmula. Ele foi contando lá, o Galileu, quando veio e assim, e aquela história me encantava, porque eu começava a dar sentido em querer aprender aquilo ali. E aí, voltando à história da organização, não é? Nós sabemos que hoje em dia, não é, tem diversas formas de aprender, mas como você falou, o hábito de sentar no mesmo lugar, de saber que aquele canto é o de aprender, é o de aprendizagem, não é a cama. A cama não é lugar de dormir, mesa é lugar de estudar, não é? Cozinha é lugar de se alimentar, ou lá na copa. Então, mas existe esse hábito que o cérebro ele aprende de forma mais fácil, não é? Então, assim, não é que o hábito faz o cérebro aprender mais fácil, não. É que a criança e o adulto e qualquer pessoa, ele aprende através de rotinas. Então, nós temos a rotina. Então, quando você fala na tabuada, a rotina da tabuada, obviamente, vai fazer que aprenda mais. A rotina da escrita também, de desenvolver mais essa saída. E as formas de aprender é que aí, logicamente, talvez devesse existir mais entendimento. Então, até, não é, Estélio, falam que a inteligência artificial vai ajudar muito nisso, na customização da aprendizagem de cada um, tudo isso. Mas eu acho que isso é uma coisa tão simples até, não é? Que é muito mais um aspecto de observação. Então, quando nós fazemos a escolha de tirar o nosso filho de uma sala de aula de 40 alunos e colocar numa sala de aula de 15, talvez seja muito mais por isso. Ali é um ambiente muito mais controlável, muito mais simples de você observar o hábito de cada um, de alertar, de conhecer as rotinas de cada um. Então, eu acho que as escolas precisam também repensar, não é, seus volumes, repensar esse olhar mais individual em cada um, na forma de aprender de cada um. Mas rotina sempre é muito importante para a aprendizagem. Não é? Isso aí é fato, o cérebro aprende através da rotina. Estélio, é
essa rotina, por exemplo, né, ela precisa ser estimulada, criada, estimulada em casa. Bom, teoricamente, a escola não educa, né? O papel da escola é ensinar, né? É escolarizar. O papel da família é educar. Mas quantas vezes nós sabemos e temos depoimento, né? E vemos, quando vai à casa de um amigo, tal e tal, que uma criança, final de semana, no horário do almoço, por exemplo, né? A mãe, o pai, a babá, quem seja, traz o pratinho com a comida para diante da televisão. Muitas vezes a criança nem toca no garfo ou na colher, dependendo da idade, né? E a babá simplesmente vai colocando na boca da criança, toca assim na boca e abre. De tão entretida que ela está, né? Com a TV. Um outro ponto, né? Que quando você observa, e eu já observei de perto, né? A criança está ali, não quer saber de se alimentar, né? Vamos supor, no restaurante, não tem o tablet ali junto, não quer saber de se alimentar, né? Mas se você pegar o celular e der para ela, na hora ela começa. Já está, digamos assim, automatizada, não é? E esse hábito não foi criado ali. Não, é de casa. Ele trouxe de casa. É de casa, tem que sentar, né? Tem que ir à mesa, né? Pelo menos uma vez no dia, todos devem estar reunidos, mas isso aí parece-me que fugiu, né? Hein, Estélio? Acabou, não foi isso? Com certeza, professora. Uma das decisões que sabiamente nós tomamos na escola, que desde o ano passado nós vamos desenvolvendo esse trabalho, é a ideia de trazer para os alunos a mentoria de estudos. E o que é a noção de mentoria? Né? Eu acho que todas as escolas, durante a vida toda, as escolas tiveram os plantões de estudos, as monitorias de aprendizagem, que são aqueles professores, às vezes são estagiários, que tiram dúvida do aluno das diversas disciplinas. Nós identificamos no Casa Forte, Júlio, que havia uma necessidade a mais, que era como nós ajudarmos esse aluno e, consequentemente, a família a se disciplinar com a estratégia de estudo que ele precisa ter. Então, hoje nós temos um projeto dentro da escola que é feito, eu coordeno esse projeto junto com a orientadora educacional, que é a psicóloga da escola, e temos um profissional que faz esse atendimento semanal ao aluno, e que nós atendemos o aluno individualmente e procuramos entender como é a rotina de estudo do aluno, para que a gente possa, a partir de entender isso aí, fazer as sugestões de estratégias que ele possa fazer para ter um melhor aprendizado. Nós já chegamos até a identificar alunos que têm uma boa carga de estudo semanal, uma quantidade de horas, inclusive interessante, recomendada, que um aluno daquela série precisa, mas ele não tem as estratégias corretas e ele não consegue desenvolver o aprendizado que ele precisa. Então, hoje é muito mais entender como auxiliar o aluno no processo de aprendizagem dele, tanto quanto a preocupação que a escola precisa ter com os conteúdos formais que passa para ele no dia a dia. Né? A coisa está indo mais ou menos por aí, para que a gente possa, assim, auxiliar a família nessa dificuldade que a família tem, do hábito, da rotina, tudo isso que você trouxe aqui, né, de uma forma tão senso de organização, que é essencial. Né? Inclusive, né, no Casa Forte também, eu tenho que falar, né, desde o maternalzinho, a criança com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, ela entra na escola quando está andando, né? E maternal, a gente já começa por aí, tá? A trabalhar com o desenvolvimento, a motora grossa, como a gente chama, e a fina, né? Mas a motoricidade vai fazer com que ela vá se preparando para o futuro. Aí, eu já escutei de pais que vão matricular, dizendo, mas lá no futuro tudo será tecnológico, né? Para que essa preocupação em escrever? Para que essa preocupação com a letra cursiva? Aí eu fui, né, atrás de um resumozinho, né, estudei mais ainda e cheguei à conclusão de que os pais precisam saber que a letra cursiva, por exemplo, né, ela está em curso, ela está presa, ela vai se amarrando, se prendendo uma a outra naturalmente. É como se isso aí também estivesse sendo produzido
né, no cérebro, né, na linha de raciocínio, né? No encadeamento. Né? Mas para que isso, se o computador já está em tudo? Né? Se eles não vão digitar. Aí vem a Suécia. Né? Vem a Suécia, 20 anos não entrava um livro na escola. Né? Do ano passado para cá, eles investiram milhões e milhões e milhões e voltaram a ter o livro como material didático. Os meninos encantados com os livros, eu vi a reportagem, folheando aquilo ali, porque ninguém folheia computador, né? Então, folheando aquilo ali e a obrigatoriedade de alfabetizar em cursiva. O que acontece na Alemanha, o que acontece na Suíça, Estados Unidos voltou a alfabetizar na cursiva. Né? Quer dizer, isso é uma preocupação, gente, que eu tenho, porque como é que eu vou entrar em um mundo que eu não sei o que vai me dar daqui a 5, 10 anos? Se eu não tenho tudo preparado, né? Se eu não tenho uma base intelectual bem explorada, como é que eu vou trabalhar novas profissões que vêm por aí, né? Com a inteligência artificial se envolvendo com todas elas, ou elas se envolvendo diretamente com a inteligência artificial, se eu não tenho discernimento, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho um raciocínio lógico, se eu não tenho a capacidade de distinguir, né? De tentar entender o que é positivo e o que é negativo. Aí, gente, as habilidades socioemocionais, elas começam a ser deixadas de lado, né? Aí vem o adoecimento mental. Né? Porque as pessoas não têm mais condições, né, de, aos 18, 17, 16 anos, de voltar a ter essas habilidades como ponto de referência. Então, eu preciso preparar a criança. O ensino fundamental, já diz, é fundamental. É aí que nós fazemos a base, né, do desenvolvimento intelectual, cognitivo das crianças, jovens e adolescentes. Então, daí para frente, eu digo sempre, olha, fez 18 anos, pelo menos pela legislação, a gente não pode mais dizer, olha, fica aqui. Mas acontece que as pessoas, as crianças, não. Os jovens estão ficando na casa dos pais o tempo inteiro. Eles terminam, por exemplo, o curso superior e continuam na casa dos pais. Né? Não enfrentam a realidade de pagar as contas, né? De decidir o que fazer com o seu salário, como trabalhar esse salário para dar certo. E aí eles vão, a maioria vai adiante nessa ideia de que não, agora é só inteligência artificial, eu consigo virar. E aí? Foram vários assuntos, né, Vamos lá, vamos tentar sintetizar, não é? Sobre escrita cursiva é muito simples, não é? Assim, sobre a troca de uma caneta por um teclado, na próxima separar. Por um teclado é muito simples, não é? Na hora que a gente tecla e na hora que a gente coloca o HD que a gente está depositando é o do computador, não é o nosso, né? Na escrita cursiva, porque cursiva, né? A cursiva é algo natural que veio na evolução da humanidade. Na hora que as outras letras foram chegando, foram códigos que foram sendo colocados. E aí, quando você fala, né, existe uma saturação mesmo cognitiva, uma saturação que leva a um problema, não é, mental, né, desse sofrimento mental de ter que aprender mais, exatamente porque a gente teve que aprender outros códigos. Né? E aí a própria sociedade vem de que a gente precisa, né, trabalhar cada vez mais cedo, que a gente precisa gerar renda cada vez mais cedo, que as crianças, né, estão, entre aspas, né, ensinando alguma coisa na internet, onde a gente vê, logicamente, apenas repetindo, né, apenas pegando lá o que o ChatGPT diz, colocando um teleprompter e falando, não é, ali, repetindo o que eles estão, o que está sendo colocado para eles. E isso, logicamente, dificulta muito a cabeça do jovem e a cabeça da própria sociedade. Né? Nós falamos, a sociedade que cada vez é menos leitora, que cada vez as coisas são entregues mais fáceis. Hoje o carro abre a porta sozinho, abre a porta-mala sozinho, dirige sozinho, faz tudo sozinho. E a pessoa não precisa mais aprender o básico de dirigir, não é? Não precisa aprender o básico de escrever, porque tem um gravador que vai me passar tudo da reunião.
Eu, nas minhas reuniões, eu levo um caderno porque eu quero que guarde na minha memória, eu não quero que guarde na memória da inteligência artificial. A gente anda com um caderninho na mão dentro do colégio, né? Tem que ser. Isso é básico demais. Né? Agora, obviamente, as facilidades que a tecnologia traz, o volume de informações que você precisa, tudo isso, você ter alguma coisa ali do lado que lhe dê, não é, uma memória adicional, que hoje eu costumo dizer que o smartphone deixou de ser um aparelho, né? É uma prótese. Já vai ser dado por plano de saúde. Mas o que a gente enxerga, que tudo cabe ali. Então, ali dentro tem o nosso banco, tem o indicador do trânsito melhor para a gente tomar, tem a nossa agenda, tem a calculadora, tem tudo, né? Então, assim... E ainda tem um canal de notícias, de informações, tem muita coisa. O telefone todos, não era? Nossa Hoje em Senhora. dia, eu não sei, eu não sei dos meus filhos, mas eu não sei o número, nem do colégio eu sei o número. E a gente deixa naturalmente, né, Betânia, de utilizar essa memória, de guardar os números, obviamente, para guardar outras coisas. Então, a opção de se guardar algo bom na memória, uma leitura, uma base, uma leitura que vai nos trazer mais base, tudo isso é essencial, né? Ao mesmo tempo, a gente vê a nossa rotina enquanto Brasil, né, bem diferente dos países. O Brasil ele tem a pior indicador de leitura, o pior nível de produtividade profissional, se a gente for passar mais adiante, né? Os alunos eles deixam de apostar no ensino superior porque o ensino superior passou a vender muita teoria, né? Enquanto que o papel, quem entra ali para se profissionalizar, ele quer entrar no mundo do trabalho. E a entrega final de uma instituição de ensino superior é colocar no mundo do trabalho, não é entregar um diploma, um pedaço de papel. Então, isso tudo foi perdido ao longo do tempo, essas essências. E talvez essas escolhas elas voltem a ser feitas no dia que a gente sentar numa instituição de ensino técnico, de ensino superior, e forem feitos portfólios de trabalhos, não é? Que a pessoa aprenda do início ao fim o que significa cada teoria essencial para a sua profissão, não é? Que aprenda o que essa teoria serve para sua profissão, para ser colocada em prática. Então, assim, na hora que a gente fala de um ensino mais profissional, a gente tem que deixar de ter muita teoria e realmente ser mais pragmático, entregar a pessoa no mundo do trabalho. Mas o que acontece hoje, a gente sabe que inverteram tudo isso, né? Começou a todo mundo vender muita teoria, que é o que a gente vê, inclusive, na internet. Muita gente vendendo teorias. Mais especialistas, né? Especialistas em tudo, ao mesmo tempo de nada. Então, assim, o que a gente enxerga no mundo talvez seja isso, né? E essa geração que a gente vê agora, essa geração agora já que está aqui, a geração Y, Z. Onde é que está agora, hein? Tá a Z e agora a Alfa, né? Na escolinha chegando a Alfa, né? A Beta tá nascendo esse ano e já nasce na inteligência artificial quântica. Quântica. Então, assim, já é um mundo que a gente não sabe. Mas essa geração Z, que é a geração que está aí no ensino médio, nas faculdades, zen, entrando né? no mundo do trabalho... e ela é Z de zapear, não é? Então, o que a gente enxerga, essa geração, ela precisa, sim, de muito mais orientação. E não é que é uma geração que ela está perdida, não. É uma geração que ela precisa entender o propósito daquilo. Então, ela entra numa escola, precisa entender o propósito de estar aprendendo aquela disciplina. Para que serve essa disciplina? Então, como eu vou aplicar esse material? Esse material é só teórico para me trazer embasamento para uma próxima? Então, isso tudo tem que ser mais explicado, não é? As gerações anteriores, elas tinham, né, aquele propósito de entregar um mundo melhor. Essa geração quer construir junto esse mundo. Então, o que a gente, logicamente, tem que entender é que eles estão pedindo mais responsabilidade, entre aspas, do que foi tirado de todo o tempo. A nossa geração tirou muita responsabilidade adiante, né? Os governantes, eles chegam tirando várias responsabilidades, fornecendo subsídios de vários tipos. E o que a gente precisa, na verdade, é que as pessoas tenham mais responsabilidade. Então, quando a gente coloca de mais responsabilidade, é sim, um portfólio, uma metodologia ativa, é fazer com que eles construam aquilo ali. A sociedade tem que ser construída, a gente não pode perder esse propósito. Aí entram os professores, aí entram, né, as orientações. Os aí professores de verdade, de né? verdade. Os educadores. Isso, de né? verdade. Os educadores, quando eles entram e fazem um trabalho bem legal nesse sentido, mas existem outros, né, com todo respeito, eu sou professora, nunca deixei de ser, sempre adorei estar em sala de aula, né, mas às vezes
pela carga horária muito extensa, né? Uma escola aqui, outra escola acolá, né? Isso vai fazer com que eles, muitos deles ou alguns deles, né, não tenham essa visão da necessidade que é mostrar a teoria na prática, né? Aí a gente tem que estar perto deles, tem que estar lembrando a eles, né, da importância que é fazer isso, porque se deixarmos, até eu mesma, vamos supor, né, se deixarmos simplesmente andar o ano letivo, ou o semestre letivo, ou a unidade letiva, pode ser até que haja uma acomodação só para a teoria. Vira um ato mecânico, Vira só mecânico, de entregas. Justamente. Né? E ainda mais hoje em dia, né, eu não sei realmente se, como você falou, eles estão pedindo, né, para fazer com que esse mundo se desenvolva todos juntos. Será que eles estão pedindo ou estão perdidos, Estélio? Eu sou chata, né? Eu acredito que muito mais pedindo. Talvez por nós não conseguirmos entender as ansiedades deles, a gente considera muito que eles estejam perdidos. Eu estava vendo esse final de semana uma entrevista maravilhosa com o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, né? E ele eu fiz questão de registrar aqui dois pensamentos dele que eu achei incríveis. Ele disse: se eu tivesse 22 anos hoje, eu me sentiria muito grato, muito sortudo pelo momento histórico que eu estou vivendo. E aí ele diz: nunca houve um momento mais incrível para criar algo totalmente novo na história da humanidade. Sim. Então imagina o potencial que é dado a esses adolescentes, a esses jovens hoje. Só que, ao mesmo tempo em que eles têm todo esse cabedal, os meios que são utilizados que são equivocados. E aí, a partir desse equívoco, é que se perde tanta coisa genial, né, que se pode desenvolver com eles. Eu acho que vai muito por aí. E a moda agora eu digo agora de uns 4, 5, 6, 10 anos para cá, né, o empreendedorismo. Só que eu acho que as pessoas estão sem realmente entender o sentido da palavra ou do verbo empreender. Sim. Não é? Empreender é você fazer qualquer coisa por si mesmo? É você fugir, por exemplo, de um trabalho assalariado? Não é? É você ser contra a CLT? Quer dizer, eu acho que falta um pouco também de entendimento do que é empreendedorismo. O que é que você acha, Júlio? Eu acho que tem que ter uma mudança profunda em vários aspectos, tá? Tanto no processo de regulação trabalhista. Então, os governantes eles precisam entender que sim, está em curso uma mudança profunda, não é? A mesma mudança que teve lá na Revolução Industrial, agora vindo, só que bem maior, não é? Com um propósito muito maior de mudança, não é? Então tem que mudar várias coisas, desde a lei trabalhista até a forma das empresas contratarem e manterem seus funcionários. Então é interessante que eu tenho uma crença que todas as empresas serão formadoras. E as empresas que não forem formadoras, não forem uma grande escola, essas empresas não vão conseguir manter os seus colaboradores, não é? E da mesma forma que a gente disse que houve uma mudança muito grande desse conceito de emprego e do conceito de trabalho, então as pessoas têm que perceberem que ali dentro pode ter várias pessoas com atitudes empreendedoras. Eu não acredito que empreender seja algo que você vai dar uma disciplina sobre empreendedorismo. Empreender é uma atitude, não é como vários outros soft skills. Então, muito mais fácil de você fazer isso é colocar em prática. Então, quando eu vejo lá o trabalho do Casa Forte, acho belíssimo, não é? Daquele trabalho que o estudante ele pode até querer fazer a viagem, a sua turma vai fazer a viagem, mas eles que arquem com isso. Ao mesmo tempo, a gente vê vários pais vão lá e compram as rifas e compram. Quer dizer, ao invés de incentivar, não é? Lá em casa não teve compra, não. Lá em casa eu disse, eu compro, me dê 5. Então, assim, por quê? Porque é a oportunidade de desenvolver atitudes. Enquanto, logicamente, algumas pessoas têm muita atitude empreendedora, outras não têm, como várias outras. Mas eu acredito que precisa ter uma mudança também desse comportamento do mundo do trabalho, não é? Quando a gente diz que hoje as empresas elas estão tendo uma dificuldade gigante de lidar com essa geração. Então, a gente sabe disso e, obviamente, a grande dificuldade é por causa da entrega, mas, ao mesmo tempo, falta entendimento. Então, aquilo que a gente falou, da falta de entendimento de vários setores, da parte da educação, tem também da parte do trabalho. O mundo do trabalho ele sofre mudanças.
E não é que nós teremos vários empreendedores lá na frente, não é? Mas serão muitas pessoas dentro de empresas que precisam ter, inclusive, liberdade. Elas não estão ali para ser o gerente, o diretor, o presidente daquela empresa. Às vezes eles nem querem mais isso, não é? O que eles querem muito mais é paz na vida, é ter o seu horáriozinho de sair com mais flexibilidade, é ter algo diferente. Trabalho e remoto. as empresas precisam entender isso. Obviamente, a gente passou por um momento, inclusive as grandes empresas de tecnologia, que estavam colocando cama dentro do trabalho. E aí você diz, e as pessoas estavam ficando, não é? E as pessoas estavam ficando, as pessoas ficam nessas grandes empresas, não é? Empresas aí como o Google, como o Facebook, tudo isso, a gente sabe que existe tudo isso. Mas só que isso, às vezes, ultrapassa todos os limites. E a gente precisa entender, não é? Que nem todo dia o funcionário vai querer dormir ali, né? O funcionário vai querer vestir a sua camisa, ele precisa entender também o quanto ele participa da construção dessa empresa. Então tem que ter mudanças, são mudanças profundas, mas a gente falou desde o começo, né? Que a gente precisa realmente entender essa fase transitória muito mais, não é? Fazer muito mais perguntas para entender do que realmente, e logicamente viver, não é? Do que a gente está buscando todas essas respostas. Ô Estélio, eu considero que os profissionais que estão saindo, eu considero profissional quando já está exercendo mesmo, tá? Sim. Quando já está contribuindo com o seu conhecimento para alguma coisa, né? Mas vamos falar assim mesmo, os profissionais estão chegando ao mercado imaturos, né? Nós vemos em função dos estagiários, né, que chegam para nós, que de 50 a gente consegue 3, não escrevem mais nada, tá? Não sabem se expressar, né? E vem o imediatismo, tá? Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, vamos supor que eu faça uma crítica a Estélio, tá? E Estélio não aguenta essa crítica, faz logo beicinho, não é? Aí já fica ali meio emburrado, aí já fica ali sem tomar aquilo como construtivo. Vai sempre pelo lado negativo, não é? E ali... Ninguém critica ele em lugar nenhum. Pois é. É o campeão, nasceu para ser o grande, você pode tudo, isso, ou seja, foi muita teoria entregue e quase nenhuma prática para saber lidar na prática como funciona. Pois é, e na família tome, chorou, tome. O bichinho tão bonitinho, faça isso não é? Então, a criança com 6, 7 anos escolheu o que vai vestir. A criança com 5, 6 anos escolheu o que quer comer. Você quer comer o quê? Poxa, bota feijão, bota arroz, né? Bota a carninha cortadinha, né? Quem tem que saber são os pais. E com isso eles vão se habituando. Querem um brinquedo caro? Às vezes os pais se sacrificam para dar esse brinquedo caro, né? Porque está na moda. Né? Tanto é que na sexta-feira, não é, Estélio? Eles podem levar brinquedos, a gente não admite levar brinquedo eletrônico, né? Porque tem que ser o brinquedo com o qual ele possa dividir com os colegas a possibilidade de conversar, né? De se entender, de saber que pode dar ao outro, né? Aquela oportunidade de ver aquele brinquedo, a troca, basicamente, não é? Então, essa turminha que está vindo aí, Estélio, e que vai encontrar a inteligência artificial como se fosse a bengala, eu acho que vai ser, para muitos, a bengala, né? É onde ele vai se apoiar, ou através da qual ele vai se apoiar para ir adiante. E o beicinho que eles fazem, né? Quando são criticados, é só imaturidade? Será que é só imaturidade? Acredito que... Não, acredito que não seja só imaturidade, não. Eu acho que isso faz parte de todo um contexto social. É todo o desenvolvimento do processo que nós vemos tendo. Então, nós tivemos uma realidade social no mundo, né, e particularmente no Brasil. Eu acho que a primeira metade do século passado ela teve um momento, a grande dificuldade das guerras, que de qualquer forma elas mexeram, né? Não à toa, foram chamadas de guerras mundiais. Nós tivemos um segundo momento, né, no século passado, que particularmente a partir dos anos 60, ali, a ideia da descoberta, né? A ideia da liberação. Então tudo isso foi um novo momento da sociedade, e a gente inicia esse século com um outro momento.
Não à toa ele é chamado de revolução técnico-científica. Então, todo esse processo, a minha grande discussão, professor, eu digo muito isso em sala de aula, eu digo muito isso na formação dos profissionais, e eu digo isso, inclusive, no meu trato pessoal, com amigos, com as relações de maneira geral. É que nós estamos vivendo um momento, Júlio foi muito feliz quando falou da Revolução Industrial, a gente fala de um momento de grandes descobertas, e descobertas, eu já falei isso aqui hoje, muito rápidas, a velocidade é muito grande. Então, isso tudo tem mexido muito com a cabeça de todo mundo. E a cereja do bolo disso aí ainda tem os 2 anos de pandemia que a gente viveu, a grande transformação que a pandemia trouxe nas relações sociais de uma maneira geral. Então, eu acho que hoje o que a gente vive é a sociedade do susto. É muito assustador, é muito repentino tudo aquilo que vem acontecendo. Então, nós não fomos preparados para essa formação e eles não estão preparados para receber a formação com essa velocidade que ela vem tendo, né? E aí eu acho que a saída para isso, as 2 saídas para isso são inicialmente diálogo. Então, é preciso que se retome um diálogo claro com cada uma das condições para que se possa fazer entender qual é realmente a perspectiva da sociedade. E a segunda é entender o tempo, procurar entender a forma como as coisas têm acontecido, essa velocidade com que elas acontecem, para que a gente possa conviver com cada coisa dessa e, a partir daí, fazer com que elas possam ser postas, né, no cotidiano, que elas possam ser desenvolvidas na realidade de cada um de nós, né? Eu não queria perder a oportunidade, gente, de tomar uma palavrinha que você apresentou aí, quando você falou que as crianças não organizam o quarto, né, não forram a cama, né, e aí não se organizam se não tem o seu ambiente organizado. Não é? Eu me lembro bem que se eu fizer isso, eu acho que eu vou ser criticada. Se eu fizer isso na minha escola, eu acho que eu vou ser criticada. Mas onde eu estudei, lá em Timbaúba, no Colégio Santa Maria, fui educada por freiras, né? Quando nós terminávamos a aula, nós simplesmente virávamos a cadeira sobre a mesa, sobre a banca, né, quando era solta a cadeira e a mesinha, e colocava a cadeirinha ali de perninhas para cima para ajudar o pessoal da limpeza, né, em vez de a pessoa da limpeza ir de uma por uma, cada um colocava a sua. Então, ela ajeitava a sala e tirava. Tá? Será que se eu fizer isso, eu não vou ser criticada? Se você hoje em dia ouve alguma coisa, eu acho que eu vi em algum lugar na internet, que a escola colocou um papel no chão, né? Você viu, todo mundo viu isso praticamente, né? E os alunos passavam por cima, não estavam nem aí. Né? Eu me lembro bem que na aula de formação, a gente tinha uma aula de formação, se eu pego um bombom hoje em dia, eu arranjo um jeito de colocar no bolso, na bolsa, onde seja. Mas não, o pessoal está jogando. A sala de aula muitas vezes fica com papel jogado no chão, porque tem quem limpe. Não é assim. Então, toda essa organização vai servir de base se nós, juntamente com a família, que a família é a base de tudo. Não adianta fazer na escola se em casa eles não fazem. Não é? Então, para que eles estejam preparados, inclusive emocionalmente, ou socioemocionalmente, para enfrentar essa chegada, essa revolução que está sendo causada pela inteligência artificial. Então, vamos fazer uma rodada, né, final sobre o nosso tema, né, que é inteligência artificial versus educação, para que nós possamos, então, encerrar esse primeiro podcast com esse assunto, tá? Mas a gente tem 3 ou 4, 5 a mais de tanto que nós temos que falar. Se a gente ficar aqui, a gente vai até sei lá que horas, né? Então, vamos fazer uma rodada final? Estélio, inteligência artificial e educação convergem? Diretamente. Convergem diretamente e que, na verdade, na história humana, a tecnologia, ela sempre dialogou muito diretamente com a formação da sociedade. Então, o fogo, que foi uma nova tecnologia, ele certamente assustou no primeiro momento e depois ele veio colaborar. A escrita foi uma tecnologia revolucionária, houve resistência à escrita no primeiro momento. Uma das grandes discussões sobre a
a condição da escrita, é que as pessoas perderiam a memória. Para que escrita? Se eu começo a registrar, eu deixo memorizar. Isso parece hoje absurdo. Então, se nós fizermos as analogias, a evolução humana ela sempre passou por esse tipo de relação. E eu não sei e não consigo imaginar, Júlio, não tenho a menor condição de prever qual vai ser a próxima. Porque se a IA é uma coisa tão genial, o que é que vem? Não tem como pensar o que vem depois. Genialíssimo. Então, o que é que vem depois? Mas vai vir depois. E um dia nós vamos dizer, nós estamos convivendo com a inteligência artificial, ela não vai matar a humanidade, ela não vai tirar... inclusive, é até curioso se fazer essa inferência, ela não vai diminuir os empregos, ela vai aumentar, ela vai potenciar a capacidade de emprego. Agora, ela está requerendo da humanidade mais conhecimento, melhor formação. Então, o papel da educação, mais uma vez, é um papel essencial. Né? Quando a televisão nasceu, ela reunia a ideia do rádio, que já parecia ser algo revolucionário, com a imagem. Então, a discussão era, e agora? E aí, quando a internet nasce, ela traz a televisão de forma interativa. E cada movimento desse ele é muito mais potente, ele é muito mais completo, ele é muito mais intenso do que o anterior. E a humanidade está aí, ela está sobrevivendo, ela está conseguindo desenvolver, ela precisa, obviamente, sempre vai precisar melhorar, ela sempre vai precisar evoluir. Talvez a discussão seja muito mais sobre as relações que nós precisamos ter enquanto humanos, enquanto humanidade, do que propriamente, né, as relações técnicas que a gente tem discutido quando se trata disso aí. Eu estou entrando, aliás, eu entrei nas salas de aula, você falou aí, anotou, foi você ou foi você, né? Perde a memória ou então não memoriza mais, né? Então, eu estou entrando em sala, só faltam 2, né? Para tentar mostrar como assistir às aulas, como fazer anotações importantes, né? Porque você tem a projeção, né? Você tem a TV em sala de aula, onde o professor pode fazer a projeção, você escuta, mas quando você registra, você consegue memorizar mais. Mesmo que sejam motes com palavrinhas só. Como o GPT, por exemplo, eu boto palavrinhas ali, né? Mas eu sei o que é que eu estou querendo no todo. Então, se eu escuto o professor falando, escrevo ali a palavrinha tal, quando eu for revisar esse assunto, aquela palavrinha me traz a voz do professor, a imagem do professor explicando alguma coisa. Então, eu acho importante fazer isso em todas as turmas, tá? Qual o papel do aluno ao assistir às aulas e registrar alguma coisa, né? Aí eu pergunto, educação, inteligência artificial toda prontinha ali, que a gente vai nos toques, né? E a escrita? E aí, Júlio? Também converge? Converge, tudo converge pela educação. Né? O que a gente não pode esquecer é isso. Eu acho que o Stélio falou muito bem, né? A gente está numa era de imensa revolução, tá, Bethânia? E eu acredito que toda a revolução, toda a inovação tão disruptiva como nós estamos passando agora, acende um dos instintos mais primitivos do ser humano, enquanto mamífero. E aí, voltando lá para a época dos ancestrais, né? Que é o sentido de proteção. E aí o medo cria resistências, essa resistência de evoluir, não é? E todo esse momento que a gente vem passando, logicamente, nós temos essa resistência de querer entender o que vem aí, o que está diante dos nossos olhos, o que será nosso futuro, não é? E aí eu acredito que antigamente a gente dizia, né? Daqui a 30 anos, 40, se eu estiver vivo, a gente está falando de no próximo ano, daqui a 2 anos, 3 anos, a gente está falando de algo muito próximo, não é? Porque a velocidade de mudança está sendo muito grande. Então, logicamente, diante de tudo isso, né, nós temos os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, não é? Onde o neurônio espelho está muito mais aflorado do que nos adultos, então eles precisam entender que existe alguma base para eles, não é? Eu acredito que você falou algo muito importante, Bethânia, que é a questão da família, não é? A família tem que ser essa base, tem que ser esse espelho, onde a criança tem que se espelhar, tem que olhar para ela e ali sentir segurança,
de toda essa mudança, porque a transformação está sendo na humanidade, está sendo no mundo, está sendo em tudo. E assim, não é só das próximas gerações, não serão as próximas gerações que vão alcançar toda essa mudança, porque essa mudança está em curso, não é? E o quanto nós somos privilegiados de entender. Então, como o Estélio falou, nós vivemos sem o celular, não é? E a partir dali, sem o celular, a gente já está vivendo uma época que o smartphone se torna algo, não é? Quase que 100% da humanidade tem, até mais de muitas pessoas. Imprescindível como busca de informação, de localização, de comunicação, de tudo isso, um mecanismo de trabalho, de lazer, de tudo. O que a gente tem que entender é que nós precisamos cada vez mais aflorar o sentido humano. Ou seja, o ser humano ele precisa, dentro de todo esse momento de desconstrução, não é? Ele mostrar que a gente sempre tem aquela coisa, mostrar quem manda, não é? Mostrar quem está no comando. E se a gente conseguir que essa linha está sendo muito, muito tênue agora, né? Essa linha da tecnologia, ela está sempre querendo ultrapassar tudo, ela vem buscando ultrapassar e vem atropelando muita coisa, mas aí a humanidade ela precisa mostrar que ela ainda tem domínio sobre isso. E, logicamente, o papel das famílias é de criar gente mais forte, pessoas mais fortes. O papel da escola é de fazer com que essas pessoas atinjam o sentido, não é, dos seus objetivos. Mas, enquanto família, não é de criar pessoas mais fortes, porque vamos precisar, sim, de pessoas mais fortes para enfrentar tudo isso. Senão as pessoas vão viver só de auxílios, de tudo isso, e não vão ter objetivo de vida. Então esse talvez seja o grande mal que pode acontecer diante de tudo isso. Mas sim, eu acho que tem que ser aliado para a gente ter esse momento de construção conjunta, não é? Cada vez mais o papel da família e da escola juntos e próximos tem que ser resgatado mesmo. A gente não precisa estar formando competidores, a gente tem que estar formando humanos, a gente tem que estar formando pessoas, não é, para encarar tudo isso que vem aí adiante. Que bom, não é? E eu queria fazer, talvez não seja conveniente, mas eu queria fazer um apelo todo especial aos pais. Não achem bonito, não achem engraçado, não achem... não se vangloriem pelo fato, por exemplo, de um bebê de 6 meses com tablet conseguir abrir arquivos. Somente com o dedinho ali ele vai justamente vendo a vida de uma forma diferente e se prendendo àquilo ali como se fosse o mundo. E não é. Então, quanto mais vocês segurarem seus filhos para não usar nem celular, nem tablet, pelo amor de Deus, é muito melhor. Deixa primeiro formá-los humanamente, não é? Deixa primeiro formá-los integralmente e o mundo lá fora vai depois fazer com que eles aprendam. É como, por exemplo, você tem que estudar até 17 anos, por exemplo, você não é autônomo, seu filho não é autônomo, não é? Mas aos 18, quando ele está na universidade, que já é o universo, ali ele vai se soltar e vai tomar conta dele próprio e do mundo. Você não vai mais para a reunião de pais na universidade. Então, por favor, pais e mães, fiquem de olho no celular, no tablet, na TV, nos joguinhos e vamos ler e vamos escrever para poder enfrentar lá adiante o que vem de novidade na inteligência artificial. Muito obrigada a vocês, obrigada Estélio, muito obrigada, Júlio, pela disponibilidade do tempo de vocês. E vamos encontrar lá adiante algo que nos diga, foi certo, vocês fizeram com que a educação, né, vocês fizeram sua parte, a parte de vocês, para que a educação formasse pessoas íntegras, éticas, cidadãs. Ok? Então, muito obrigada mais uma vez.